questão motivou efetivamente uma sentada ao nível do seu órgão de direção, o Comitê Permanente, que analisou esta posição e não alterou-a, no sentido de que não entendia aceitável que, sendo a República posterior à luta pela independência, foi a luta de independência que possibilitou que Angola se tornasse independente e que existisse o primeiro Presidente da República. Não é aceitável esta condição de dizer que um foi Presidente e por isso tem o reconhecimento e o outro não foi Presidente, não tem o mesmo reconhecimento. Portanto, isto é inaceitável. Em função disso, nós temos tido muitos membros da UNITA a recusar receber estas condecorações. E não há alterações, portanto, continuo a não perceber, e aqui vai a minha mensagem positiva, como é que é possível, semana atrás semana, mês atrás de mês, tendo identificado que aquele é o fator da exclusão das pessoas, continuar a querer excluir as pessoas. Portanto, as pessoas não estão a auto-excluir-se, as pessoas estão a ser coerentes com a história, com um reconhecimento devido e merecido. Porquê, aqui fica a pergunta, porquê que as instituições angolanas, porquê que o Presidente da República, que tem estas capacidades, não publica o reconhecimento das Jonas Savimbi? Para quê? Para poder ter a unidade e a coesão do país nas comemorações. Quer dizer que Adalberto Costa Júnior não vai aceitar a condecoração? Eu sou quem preside o Comitê Permanente. Não acredito que o país esteja a pensar que o Presidente da UNITA vai contra uma deliberação do órgão que preside. E aqui vem mais uma vez o desafio. Por que as instituições angolanas querem excluir este tipo de membros através da insistência injustificada de não reconhecimento de participação na luta pela independência de Olden Roberto e Jonas Savimbi? Queria também fazer uma pergunta muito concreta que tem a ver com as subidas dos preços dos combustíveis, das tarifas dos transportes. Na sua apresentação prévia falou sobre a necessidade de retirar os subsídios e que se a UNITA fosse poder, iria seguir a mesma linha da retirada de subvenções e de subsídios. Eu perguntava muito em concreto se está de acordo com esta retirada dos subsídios, que no fundo também é justificada pelo Executivo, com os mesmos motivos da UNITA, de direcionar os recursos para a educação e para a saúde. Neste caso, a UNITA está de acordo com o Executivo? Nós criticamos o timing, nós criticamos a forma, nós criticamos a impreparação destas medidas. Nós mostramos aqui alternativas à gestão económica e eu acrescento algumas. Nós pensamos que a simples retirada dos subsídios até não melhora o ambiente, apesar de o grande objetivo ser deixar de ter um combustível que está excessivamente barato e bem subsidiado para melhor aplicar aqueles destinos, se não fizer outro tipo de decisões. Um ambiente competitivo, deixar de ter uma operadora exclusiva, portanto são razões do preço que nós temos aqui. Incentivar a um ambiente, diria, económico-comercial, plural, deixar de ter os protecionismos que tem hoje, não significa exclusivamente que aquela poupança vá exclusivamente para educação e saúde. Nós dizemos que, acima de tudo, estes são fatores prioritários, mas ela deve ir para incentivar o setor produtivo. E, portanto, educar é setor produtivo, saúde é setor, mas há outros. Mas neste particular, quando fala em timing, o que quer dizer com timing? Não preparou esta medida. O cidadão está a ser multiplamente punido. O cidadão que negociou um pacto social para ter um aumento do seu vencimento, este vencimento hoje desapareceu completamente no aumento feito, porque o aumento dos combustíveis, o aumento da cesta básica, o aumento dos transportes, o aumento de outras coisas, retirou os ganhos deste pressuposto ganho, pelo que está mal pensado, está mal executado, está fora do contexto geral, porque isto é tudo um complementar de circunstâncias, de medidas estruturais que não devem ser feitas no joelho. E aquilo que me parece é que estas coisas alguém decide num timing que não envolveu o país e as forças vivas e os parceiros sociais e, portanto, tem este contexto de crítica generalizada, mesmo daqueles que estão de acordo. E o que é que achou desta sessão das conversas sem marcas? Gostou da plateia? Acha que correspondeu à expectativa que tinha quando foi convidado?
Deixe-me dizer-lhe que eu disse-o na abertura, eu considerei um ato de muita coragem da organização, nomeadamente de Rosado Carvalho. Nós vivemos um ambiente de censura, principalmente naquilo que é televisão pública, órgãos do Estado. Trazer o presidente da UNITA para debater economia foi um ato de coragem muito grande da parte de quem convidou, mas também foi um desafio de risco para quem aceitou. E por que é que eu digo desafio de risco? Porque o presidente da UNITA não é economista. O presidente da UNITA não é empresário. O presidente da UNITA não é alguém que faz da sua vida do dia a dia uma especialização do debate que veio trazer. Mas o presidente da UNITA tem assessorias, tem equipes económicas que connosco trabalham, consultei-os e achamos que valia a pena o risco. Eu espero que este valer a pena não seja respondido por mim, seja respondido pelo cidadão, porque aqui viveu-se seguramente um incentivo à pluralidade. Aqui hoje houve um exemplo de convite à cidadania. Eu penso que, independentemente do desempenho que o Presidente da UNITA tenha tido ou não, este ato deixa seguramente satisfeitos e orgulhosos aqueles que tiveram esta iniciativa, porque ele pode proporcionar para o país uma mensagem que os angolanos não estão habituados a receber. E, portanto, é neste contexto que eu considero que foi extremamente positivo. Eu tenho a expectativa que os angolanos tenham gostado do que eu disse, mas aí já não me compete a mim avaliar. Sr. Presidente, na visão da UNITA, o que a UNITA pode fazer para mudar o atual quadro da economia, dependentemente principalmente do petróleo? Eu demorei quase 2 horas a responder a esta questão, porque não é uma resposta simples, mas, acima de tudo, eu liguei a economia à coragem das reformas. E é impensável nós querermos um ambiente de prosperidade, de desenvolvimento, de estabilidade, diria, do mercado, se nós não fizermos as reformas. E o que são as reformas? As reformas são, seguramente, a reforma da administração pública, é a reforma do Estado partidário, é a realização das autarquias locais, é a capacidade de fazer a reforma do Poder Judicial. Tudo isto se complementa para termos um ambiente de liberdade. Inclui nisso a revisão constitucional também? Eu disse que a revisão constitucional é para ir para referendo nas eleições. É uma espécie de um referendo para quem meter o seu voto nas urnas. Na medida em que hoje, se mexer na Constituição, traz como imediato efeito a anulação dos mandatos de quem está na cadeira de poder. Estando este exercício de governação com os sinais que todos estamos a ver, eu chamei o presidencialismo imperial, restrição das liberdades, censura, fuga de quadros ao exterior, ninguém está interessado em oferecer de mão beijada esta oportunidade de permanência de quem está a dar resultados tão negativos. Portanto, nós queremos efetivamente propor uma revisão constitucional como um elemento associado ao processo de voto nas próximas eleições. Muito obrigada. Obrigado.